Inicial dessa daqui. Ele vai pôr tudo no software, tudo que a gente vai aprender a calcular na mão, ele vai jogar no software e vai conferir na mão. E todo o cálculo que ele tem gera essa planilha estimativa inicial dele. Então o que a gente tem? Vocês lembram que a gente conversou que dependendo do pavimento eu posso ter uma alteração do FCK do concreto? É isso aqui, ó. Você pode ver, ó, TR, primeiro, segundo e terceiro pavimento e quarto pavimento, eu tenho um FCK de 40. Então eu tenho uma característica, eu preciso ter um concreto mais resistente, eu tenho muita carga em cima dele. Eu tenho carga acidental, tenho carga de vento, eu tenho todas as cargas com relação a isso. Quando a gente sobe para o quinto, sexto e sétimo pavimento, a gente diminui. E lá em cima, a gente já tem uma outra característica. Nessa tabela aqui, o que a gente tem? O que ele passa para a gente? A característica do concreto. Ele dá, como ele já vai ter o projeto, ele me dá a quantidade, o volume de concreto que eu vou ter. Eu tenho o que a gente chama de espessura média. O que é a espessura média? É o quanto de concreto eu estou utilizando dentro em metragem quadrada dentro da área de construção. Quando vocês ouvirem falar o que é a conta aqui? Eu devia ter trazido e não trouxe. Quando eu faço um projeto, eu tenho que apresentar um projeto legal para a prefeitura. E esse projeto ele vem em quadro de áreas com todas as áreas que eu tenho dentro daquele pavimento. Então vamos supor, essa sala aqui eu tenho, sei lá, 50 metros quadrados. Então eu tenho 50 metros quadrados dessa sala, mais 50 daquela, mais 50, mais 100 do corredor, mais 20 do banheiro. Me dá uma laje de 2.000 metros quadrados. Eu tenho 3 lajes, 6.000 metros quadrados. Você vai pegar a quantidade de concreto que deu aqui e dividir um pelo outro. O que significa isso? Que mais ou menos, nesse caso, eu tenho 23 centímetros de concreto para cada área que eu construir. Se você colocasse isso tudo, pilar, laje, viga, num pano único, num piso só, seria um piso de 23 centímetros. Então isso é a espessura média. Para que serve isso? Para a gente saber se a mão do projetista é pesada ou não, se tem muita viga ou não. Então assim, a gente sabe que esse aqui é um prédio com 21 pavimentos. A mão dele para mim aqui está pesada. Isso aqui para mim tem que ser 0,21, 0,22 centímetros de espessura média. Isso é um dos dados que eu tenho aqui. Ele passa por uma segunda etapa, que eu tenho a metragem quadrada de forma desenvolvida e o mesmo coeficiente com relação à área construída. O que é essa metragem de área de forma que ele passa? É a metragem de forma que a gente chama de desenvolvida. Então, por exemplo, se você pega essa laje, a gente fala que essa sala tem 50 metros quadrados de área construída. Ela tem a mesma quantidade de área de forma? E aí? Não. Por que não? Porque por conta das paredes. Não, parede você tem alvenaria. Só estrutura, ele tá dizendo. A gente está falando só de estrutura. Por conta das vigas? Viga e pilar. Vocês concordam comigo? Sim. Se você pegar um pilar, eu tenho que fazer forma nos 4 lados dele para poder fazer o concreto dentro. Se você pegar a viga, você tem que fazer o U com concreto. E se você pega a laje ainda é menor do que a área que você teria de piso, porque você tem as vigas vindo de fora. Então aqui serve para você saber, isso chama área de forma desenvolvida, que é, se você pegar aqui, vai sair da face de lá, passar por baixo, subir, pegar toda a laje, descer na outra viga, pegar a parte de baixo da viga e subir. Mais do que você tem nos pilares. Então isso é que ele passa para a gente, é a área de forma desenvolvida. Com isso, serve para quê? Para eu já poder pedir o meu orçamento de forma, para saber quanto eu vou gastar de forma e entender o que eu vou fazer de reaproveitamento no meu planejamento. Vai comprar uma forma por andar. É isso que eu ia falar. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 12 pavimentos tipo. Nesse pavimento tipo, eu tenho 9.000 metros quadrados de forma.
Esses 9.000 metros quadrados de forma, aqui é no total, dividido por 12, isso aqui vai dar uns 760 metros mais ou menos. E o que acontece? Você vai pedir um pavimento. O que é a forma? É madeirite. Eu vou trazer a gente vê na próxima aula de industriais. Esse madeirite, ele é feito em camadas. Dependendo das camadas, você tem uma quantidade de reutilização que você consegue ter nele. Geralmente, eles falam de 14 reutilizações de um lado, 14 reutilizações do outro. Na prática, a gente está falando de 10, 12, estourando. Se você calcula, se você passar muito desmoldante, de cada lado. Mas do jeito que você tira Varia do jeito que faz a desforma. Então você tem um monte de variações que não chega nesses 14. Então o que você faz? Geralmente como eu calculo, eu tenho meu pavimento tipo e eu tenho meu pavimento térreo. A projeção, eu compro o primeiro jogo da projeção lá embaixo, porque o que acontece? No térreo eu tenho muita vida, eu tenho muita transição. Então eu tenho muito mais forma lá. Eu pego essa laje do tipo, se eu tiver subsolo, é essa projeção, e eu subo ele até o tipo. No tipo entra um jogo novo. E dali para cima, aí eu vejo quantos andares eu tenho, quantos aproveitamentos eu vou conseguir, se eu vou precisar de 1 ou 2 jogos. O que subiu aqui, você concorda que teve 2, 3 aproveitamentos só? Você tomba ele que é lateral. E aí faz todo o resto da sua periferia. O que seria a periferia em laje? Se vocês olharem de cima um terreno, isso aqui é um terreno. Vamos pegar um shopping, sei lá, um prédio comercial, que eu tenha um subsolo que use tudo isso aqui, ó. Só que a minha torre sobe aqui no meio. Então é isso que eu estou falando. Isso aqui é a projeção da torre que eu vou pegar lá embaixo do subsolo que eu tiver até o térreo. E depois daqui eu só subo essa área. A área que eu tinha lá embaixo, ela vem para essas áreas aqui, para eu ir fazendo essas áreas. Eu não preciso fazer um pano de subsolo todo de uma vez. Eu posso fazer um trecho aqui, ó. Depois eu venho e faço outro trecho. Depois eu venho e faço outro trecho. Porque não é meu caminho crítico. Meu caminho crítico está aqui, ó. Então aqui eu tenho que subir. O que é o caminho crítico? É o que me interfere no prazo da obra. Se atrasar um dia, vai